A história de lobisomem do meu pai. Meu pai me contou essa história inúmeras vezes desde que eu era apenas um menino. Meu pai tinha acabado de conhecer minha mãe e eles se casaram felizes, já que ir para o exército era necessário naquela época. Ele teve que deixar a minha mãe grávida sozinha em casa com a minha avó. Vou pular a parte sobre sua estada lá, para a parte do lobisomem. Era por volta da meia-noite. Todos no acampamento estavam dormindo, exceto os guardas. Ele e algum outro cara qualquer. No momento em que os guardas mudavam de turno, alguns dos cães de guarda estavam sendo atacados por uma figura alta, e tudo o que se ouvia era um som de mastigação. Cães sendo despedaçados e latidos altos. Todos os guardas sentiram um calafrio na espinha, e um medo muito grande foi instilado dentro deles. Eles estavam todos com muito medo de verificar o que estava acontecendo. Então todos estavam se escondendo, esperando o fim do que estava acontecendo. Após a aparente reviravolta dos acontecimentos, os guardas foram verificar o que poderia ter acontecido. Eles ficaram chocados quando encontraram 2 dos cães despedaçados, comidos, e o lugar todo uma bagunça de órgãos e pele de cachorro arrancada. Um dos guardas vomitou e começou a chorar. O outro estava olhando para a cena, enquanto o medo o rasgava por dentro. Ele tentou manter a calma e passou a confrontar o outro guarda. Os outros cães estavam visivelmente assustados e todos cobertos de sangue. Mas um deles parecia ter mordido o lobisomem e tinha sangue na boca. Porém, ninguém sabia se não tinha mordido um cachorro, e sim outra coisa, algo muito maior. Depois do ocorrido, todos foram alertados sobre a situação e informados que o seu acampamento seria transferido para outro em aproximadamente 2 ou 3 dias. Todos estavam com medo, e muitos soldados ficaram com medo do recente evento. Em um ponto, meu pai teve que ser um guarda, então ele estava fazendo seu turno. Ele também estava, obviamente, com muito medo e não queria fazer isso, mas ele fez porque tinha que fazer. Desta vez, todos estavam preocupados com os 2 cadáveres de cachorro comido, pela metade, e todos pensaram que era um dos cães. O pitbull ficou furioso, já que não foi alimentado muito. Começaram a pensar que ele estava comendo os outros cães, enquanto outros guardas tiveram outras ideias idiotas. No entanto, não foi esse o caso. Foi colocado de lado e quase todo mundo achou que estava tudo bem. Enquanto ele estava vigiando, a mesma coisa da noite passada estava acontecendo, mas dessa vez ele correu para lá. Como ele tinha uma AK-47, não teve medo nenhum de atacá-lo. No momento em que estava lá, a figura estava de pé onde os cães de guarda eram mantidos e comiam. Meu pai congelou de medo e não se mexeu, enquanto a figura alta e peluda, com o focinho e a boca coberta de sangue, virou a cabeça e olhou para ele com seus olhos vazios e brilhantes. Depois disso, ele aparentemente saltou a cerca de 6 metros e então fugiu. Após isso, nunca mais foi visto. Todos no acampamento ficaram chocados e tiveram que mudar o acampamento da sua localização atual para 2 cidades inteiras de distância. A única razão pela qual isso não se espalhou e a mídia não pegou foi porque nosso país é muito pobre, então fazia sentido que não houvesse câmeras. A história pode parecer falsa, mas meu pai a explicou em detalhes tão vívidos que não posso deixar de pensar que é real. Espero que valha a pena compartilhar. Tenham todos uma boa noite.